Bem-vindos ao Feijão com Rice, eu sou a Thay. E eu sou a Pri. E esse é o nosso podcast das Crônicas Vampirescas. No episódio de hoje discutiremos o 5º bloco de leitura do livro Entrevista com o Vampiro, que vai até o trecho E eu odeio a ambos. Se você começou a ouvir este podcast agora, aconselhamos a parar e voltar para o nosso episódio inicial se quiser acompanhar melhor a discussão. Louis se dá conta do óbvio. Cláudia será uma adulta presa em um corpo de criança. A menina passa a se comportar de forma aterrorizante e então começa a fazer perguntas. E aí, Pri, o que você achou do capítulo? Bem, esse capítulo pra mim é o capítulo mais... Cláudia, não gostaria de te encontrar à noite na minha casa, assim. Porque ela tá muito das trevas. Eu não curtia. Sabe aquela fase adolescente, assim, que você tem a filha que fica mais rock and roll, sonda de preto, meio gótica? Imagina se ela tivesse 5 anos e fosse fofinha, porém agisse igual uma pessoa assim. Tenso. Foi um capítulo curtinho, mas bem impactante, eu achei. Importante também, que é onde tem a virada de chave da Cláudia, né? É um capítulo que ele vai mostrar... É até interessante, porque nesse capítulo as descrições, elas saíram daquela pegada tão romântica quanto quando comparado ao capítulo anterior, né? Lembre que tá tudo sendo narrado pelo olhar do Louis. Então, esse olhar dele começa a ser um olhar mais assustado e não encantado pelo que ela está se tornando. No capítulo anterior, ele olha para ela e ele está empaspalhado, abobalhado com o quanto ela é impressionante, com o quanto ela lê rápido, com o quanto ela tá crescendo, como que ela se adapta aos dois, e nesse já passou dessa observação de um olhar mais encantador sobre ela para uma observação de, peraí, tá passando do normal, tá ficando esquisito. É o capítulo do Ih, fudeu, né? Exatamente. É o capítulo do Ih, fudeu. Melhor definição. É o capítulo que a Anne Rice, eu acho que ela traz essa observação não só pelo lado do Louis, mas pela forma que ela trouxe, mostrando os livros que ela começa a ler, que dá um indicativo de que a linha de pensamento e raciocínio dela começou a se alterar, né? Então ela começa a ser influenciada através dos livros pelo Louis, e ela vai começando a desenvolver gostos próprios, que eu creio que até para o Louis são desconfortáveis, porque lembremos, católico, e ela começa a ler livros de ocultismo, livros de bruxaria, livros de magia, e fica até um pouco curioso, né? Que é como se ela estivesse tentando aprender sobre si mesma através desses contos mortais, assim. Como se ela buscasse, de alguma forma, alguma explicação do que ela é através dessa leitura, né? Sim, não só a leitura, mas ela vai amadurecendo, né? Ela tá amadurecendo e começando a pensar com a própria cabeça, e sair um pouco da influência do Louis e do Lestat. E o Louis, ele vai relatar nessa parte essas mudanças de comportamento dela. E a ficha dele que tá começando a cair de que ela tava se tornando uma adulta presa num corpo de uma criança. E a Cláudia, ela vai começar a maior mudança de comportamento que ela vai ter é que ela vai começar a ficar mais fria com o Lestat, vai se afastar dele, porque esse amadurecimento dela, esse reconhecimento que ela tem de si mesma, vai começar a fazer ela se questionar, observar o mundo, observar que ela é diferente das outras pessoas, assim, se dá conta, né, de que ela é diferente das outras pessoas, que existe uma dinâmica de presa e predador, e que até por ela estar inserida na vida do Louis também, na casa do Louis, com os empregados do Louis, e cercada pelas memórias do Louis, ela vai entender ali que, o Louis, ele não veio do nada, então talvez eu também não tenha vindo do nada. O Louis, pelo visto, ele era um mortal. E talvez eu seja também, tenha sido também. E aí, por
pelo observar o comportamento dos dois, ela vai começar essa teoria. Foi o Lestat que fez isso comigo. E o que eu sou? Exatamente. E é interessante que ela tem até uma citação no livro que ela fala sobre a irmã mortal do Louis, né? Que ainda é viva na história nesse período. Então, é tipo assim, peraí, como é que você é um vampiro e você tem uma irmã mortal? Então, em algum momento, todos fomos mortais. E eu acho curioso como que ela não pensa no primeiro momento que quem pode ter feito aquilo é o Louis. Acho até por esse amor que ela tem por ele, por essa forma de vê-lo como um pai, que ela não tem com o Lestat, apesar de ser influenciada pelo Lestat, ela automaticamente culpa o Lestat. E eu creio que até porque o Louis, ele várias vezes durante a história, ele meio que faz uma segregação dela com o Lestat. Tipo, ele não pensa como nós, ele não gosta de ler como nós. Como se o Lestat sempre fosse inferior em algum grau e fosse colocado nesse posicionamento afastado, sabe? Mas também tem essa separação de que a Cláudia, ela não tá inserida na vida do Lestat, na vida mortal do Lestat, né? Que o Lestat não fala sobre como era a vida dele, ele não fala como ele se transformou em vampiro, como ele se tornou vampiro. E já o Louis não, ela tá totalmente inserida ali na vida do Louis, ela tá morando na casa do Louis, na propriedade do Louis, ela tem noção da família mortal do Louis. Então, ela somou 2 mais 2, né? Existe ali uma dinâmica entre eles dois de criador e cria. Então, é ele que deve ter feito isso comigo também. Sim, eu acho muito curioso que em nenhum momento também o Lestat ele quer esconder algo dessa forma, mas ela se sente como se ela tivesse sido privada, sabe? Como se o tempo inteiro ela vivesse cercada de mentiras. Só que na verdade não é uma mentira, é uma omissão, né? Não houve uma conversa com ela quando ela foi criança. Ela simplesmente, como ela era muito novinha, ela foi se percebendo no mundo como vampiro. Ela não houve essa percepção do mundo enquanto humano para depois se tornar vampiro. Ela simplesmente, as memórias dela como mortal sumiram assim da cabeça dela. Até porque ela era muito novinha. E a gente vai perceber que isso vai se refletir muito no comportamento dela, né? Ela vai começar a ficar mais calada, parecendo uma estátua, sabe? Ela vai começar a observar o Lestat matar, ao invés de ir matar com ele, ela vai ficar de longe observando ele. E esse comportamento começa a fazer ela parecer assustadora para os dois. Até porque, vamos ser sinceros, por mais que o Lestat não seja comunicativo, ele não é o tipo de pessoa que gosta de ser vigiado. E o Louis, em contrapartida, é comunicativo. E ele se sentir de fora, de alguma forma, né, não tendo essa conversa com ela, vai fazer ele se sentir assustado. É como se fosse assim, tem uma pessoa que tá do seu lado e você não sabe o que ela pensa. E ela tá o tempo inteiro quieta, pensando. E aquilo vai gerando um desconforto constante, sabe? Só de pensar na dinâmica mesmo, pensando se fossem 2 pessoas humanas mesmo. Imagina uma pessoa que tem um bom relacionamento com você. Do nada vira uma chave nessa pessoa e ela começa a te tratar com uma frieza, começa a parar de conversar com você, a ter um olhar frio com você, a estar atrás de você na tua cola o tempo todo, sabe? Isso é uma tortura psicológica praticamente, assim. Se isso fosse na vida real. Seria já uma coisa de deixar você preocupado, no mínimo, né? E assustado também, né? E ali ela já é uma criatura sombria e tal. Além disso, existe a questão do Lestat perder o poder sobre ela ficar imprevisível, né, pra ele. E isso é assustador pro Lestat, porque ele ali tá na posição de total domínio, né? E aí é quando ela começa a utilizar o termo realmente de aterrorizante, né? Porque a constância desse comportamento acaba se tornando aterrorizante para os dois. É o que a Thay falou, é uma tortura psicológica constante e vai fazendo o Lestat perder essa capacidade que ele tinha de poder manipular toda a circunstância. A sensação que me dá quando eu tô lendo é que a Cláudia é tipo uma assombração, né? Porque imagina logo o filme de terror, assim, quando tem uma
uma assombração mesmo, um espírito, um encosto ou qualquer coisa, ou uma criança maldita, sabe? Essas crianças. Fica só calada olhando assim, né? A criança anticristo, alguma coisa assim, que fica calada e aparece do nada e te assusta e te segue. E aí o Lestat é engraçado, mas o Lestat... Eu achei engraçado, tipo... Essa parte, ela é assustadora, mas quando eu vejo o Lestat reagindo a isso, eu acho muito cômico. Porque inverte os papéis. Exato, inverte os papéis. Ele era a pessoa que causava esse temor, e aí ele passou a ser a vítima disso, assim. Então é engraçado. E a forma como é descrito, a forma como é construído, ela consegue passar exatamente essa sensação. Eu achei que foi uma das partes mais desconfortáveis de ler do comportamento da Cláudia. Porque eu fiquei imaginando, cara, você é uma criança vestida de boneca, para e fica me encarando com os olhos profundos, sem falar nada, sem reagir a nada que eu falo com ela, cara, eu ia me cagar de medo, assim, tipo. É real. Sim. E também é uma coisa que o Lestat nunca viu, porque pelo menos até onde a gente sabe, ninguém nunca viu uma criança vampiro. Então, é meio que surpresa o que vai sair dali, né? E a gente já viu no capítulo anterior que ela é uma força da natureza, né? E imagina essa força da natureza totalmente fora de controle. Isso realmente é algo que coloca medo, principalmente no Lestat. Eu acho que o Lestat, ele já sabe em algum grau que a Cláudia é mais forte do que ele. E eu acho que é por isso que ele tem essa reação de desconforto. Eu não acho que ela seja mais forte do que ele, mas eu acho que o fato do Lestat perder o controle sobre ela, que é o que pega pra ele. E eu acho curioso como no meio disso tudo, o Louis parece encantado e confuso ao mesmo tempo, assim. Porque ele tá impressionado com o que ela se tornou, assustado pela falta de contato, um pouco se divertindo pela forma como o Lestat tá reagindo, porque é surpreendente para ele. Mas ao mesmo tempo que ele tá incomodado, tem um olhar de observação de tipo, nossa, olha o que ela é capaz, sabe? Tipo, ainda tem aquele olhar do endeusamento da Cláudia ser o amor da vida dele, assim, né? Uhum. É curioso a forma que ele se comporta na descrição dessa parte da história. E é mais curioso ainda como coisas que seriam óbvias acabam passando despercebidas para os dois por essa perturbação que ela causa. O que eu quero dizer? A gente vai ler mais pra frente que ela vai cometer um assassinato dentro da mansão deles, né? E lembre que eu falei lá no podcast anterior para vocês prestarem atenção na nossa casa, não, né? Que a gente tem essa frase aí aparecendo no filme. A gente vai acabar percebendo que vai ter um momento que a Cláudia vai matar 2 empregadas e vai deixar os corpos dentro da casa. E eu acho impressionante como que o tempo que esses corpos permaneceram lá e nenhum dos dois percebeu. Os dois estavam tão absortos nas próprias vidas e no desconforto que estava sendo causado pelo comportamento dela, que eles não conseguiram ver uma coisa que seria óbvia, até porque eles têm um olfato melhor, etc. Tem várias coisas que eles poderiam indicar o que estava acontecendo. E eu acho que é muito esse silêncio da Cláudia é uma exerção de poder sobre eles. Ela fez uma jogada psicológica. Ela perturbou de propósito, assim, tipo, vai agindo de um jeito que vai te deixando confuso e vai te deixando com dificuldade de perceber a própria realidade verdadeira da coisa e vai virando uma bola de neve, assim. Eu tenho muito essa sensação de que foi premeditado. Não foi só, tipo, nossa, estou pensando sobre o que eu sou, vou ficar aqui introspectiva. Se o movimento só fosse esse, eu entenderia. Mas o movimento dela vou ficar introspectiva bem na sua frente para que você entenda que eu estou desconfortável e que eu te causo desconforto. Vou negar sair com você, porém vou te perseguir. E, tipo, é tudo muito, sei lá, engendrado, assim, né? Pelo menos na minha percepção. E na sua, tá? Eu não sei se foi algo planejado. Eu tenho a sensação de que ela
tá se dando conta das coisas e ela tá assim, tipo, foi você, eu sei que foi você. E ela tá observando, tentando, tipo, realmente tá observando, esperando e descobrindo sozinha as coisas, sabe? E eu não sei, não sei dizer se foi uma coisa calculada ou não, mas eu acho que foi a forma como ela soube lidar com essa inquietação que ela tava. Porque não é só uma inquietação de introversão, como você falou, mas eu acho que é uma inquietação que vem de... que gera uma raiva dentro dela também. Sim, faz sentido. Até porque, gente, lembrem que o psicológico dela, em grande parte, foi desenvolvido com o Louis. Então, tem a percepção de raiva do Louis em relação ao Lestat sendo transmitida para ela, né? Tipo assim, uma alienação parental. E esse questionamento do mundo também, né? De onde eu vim, para onde eu vou, é uma coisa muito do Louis, que ela acaba absorvendo e trazendo para a personalidade dela também. Mas realmente é estranho eles não terem notado esse assassinato que aconteceu dentro da casa, né? Porque foram 2 empregadas, assim, 2 empregadas sumiram e o Lestat imediatamente já sabe, foi ela. Mas ela deveria ter feito isso enquanto os 2 estivessem fora de casa, porque não é possível, assim, eles não terem notado. Mas, de qualquer forma, como você falou, tem o olfato deles, né? Como que não percebeu, né? Ainda mais que ficou uma cena nojenta, né? Ela escondeu os corpos e quando eles descobrem o corpo, enfim, levou 2 corpos, 2 cadáveres que demoram dias para ser descobertos, então... Além de estar em estado de putrefação e por algum motivo elas também estavam toda cagada. E cobertas de todos os insetos possíveis. Então, como que não perceberam isso, né? Dentro da casa deles? Se bem que aí a gente também pode até levar em consideração que, bem, qual será o tamanho dessa casa, né? A gente tá pensando aí, não tá considerando tanto que o Louis era riquíssimo. Às vezes ele tinha muitos quartos, muitas cozinhas na casa e não viu porque ele não ia para aquela área da casa, sei lá. Suposições à parte. Sim, a casa pode ser grande, mas o olfato deles também é muito poderoso, né? Eu vou ser sincera que eu, como chefe de cozinha, quase que eu infarto lendo a cena dele assando a mulher, né? Mas eles não comem. Eu sei, mas eu como. E eu tava comendo quando eu tava lendo o livro. Quando chegou nessa cena. Foi muito ruim. Mas é até curioso também, né? Eu gosto muito da forma como a Anne Rice ela descreve coisas que pareceriam óbvias entrarem, como ela até falou, ela não escreve em pedra as habilidades e como é o vampiro. Nenhuma tá falando, vampiros não comem, não, tudo explicadinho, igual um livrinho de regra. Mas ela mostra, olha, a despensa estava empoeirada, nunca tinha recebido comida. O forno, ele nem sabia onde ficava o forno. Tudo como se como que a vida deles transcorria, né, sem que isso fosse necessário. Eu acho bem legal a forma que ela traz isso dentro da própria narrativa. Ela poderia ter botado as mulheres mortas em qualquer outro lugar da história. E ela escolheu na cozinha realmente para reforçar o fato de que eles não se alimentam de comidas humanas, e exatamente por eles não se alimentarem de comidas humanas, eles seriam um lugar esquecido por eles. Como se eles nem lembrassem que existia uma cozinha. E aí o Lestat, ele vai encarnar a Erika Hilton, né? Não tolerarei isso na minha casa. Não tolerarei essa criança matando os nossos empregados. Porque isso iria expor eles, né? Que nem aconteceu lá na situação da fazenda, né? Ter que lidar com a família e tal. Eles tiveram que lidar com a família, tiveram que matar todo mundo. Foi um grande pepino aí pra resolver. A sorte deles, de certa forma, é que é uma família pobre e, tipo, morreu todo mundo, tanto faz, assim. Estamos pensando por um período de transformação em Nova Orleans. Então, considerem que já existe jornal, já existem, né, investigações. Não é mais, tipo, matei alguém, tá de boa. Né, ninguém vai saber, só joguei numa vala, tá ok. Já começa a ser um pouco mais difícil para um vampiro viver entre essa dinâmica dos mortais sem que ele seja descoberto, né? Então, quando o Lestat é obrigado pelas circunstâncias
a matar o filho e o irmão e o marido dessas mulheres, ele tá se arriscando, porque alguém poderia ver, eles poderiam até passar pela mesma circunstância da fazenda, como a Thay falou, né? Uhum. E o Lestat vai mandar ele lidar com isso, né? E aí acaba que o Louis lida com os corpos e o Lestat lida com a família, que nem a Pri falou. E tem uma cena engraçada disso, né? Que enquanto eles estão debatendo o que eles vão fazer com a família, o Lestat tinha se alimentado de uma pessoa que tava bêbada, tinha enchido a cara de vinho, e isso afeta o Lestat. Na real, quando o Louis vai conversar com o Lestat pra decidir o que eles vão fazer sobre a família, o Lestat tá bêbado porque ele já foi lá e já matou a família. Ele tá bêbado porque o cara tinha bebido. O marido da mulher que tava na dispensa. Meio que fala assim, olha, eu tava conversando com ele pra gente decidir o melhor caminho, mas já era tarde demais. O Lestat já tinha ido, já tinha voltado já e já tinha resolvido o problema. Mas é muito engraçado que ele fica bêbado e o Louis olha pra ele e ele, tipo, até acha que, nossa, que ele até ficou mais mansinho, assim, né? Ficou mais amigável, assim. Deve ter sido uma cena engraçada. Isso é uma coisa interessante, que para os próximos livros eu não sei se vai ser relevante, mas demonstrar que, sim, um vampiro pode ficar bêbado, tá? Então, isso que é curioso e engraçado também, né, do Lestat ter ficado bêbado. Daí, a Cláudia vai ser confrontada, né, com isso, né, porque, enfim, ela tá tocando terror, quebrando regras, e ela fica ali, né, tipo, super fria, e enquanto ela tá sendo questionada, ela... quer saber? Quem que fez isso comigo? Né? O que eu sou e tal. E aí ela vai começar a ir no cerne da questão direto, né? Ela ignora tudo que eles estão falando e fala assim, tá, foda-se, quem que fez isso comigo? Sabe? Desembucha logo. Ela joga as cartas na mesa. Você tá querendo me dar sermão? Mas peraí. Uhum. Quem de vocês fez essa merda? Quem é você pra falar o que eu tenho que fazer? Se você que me transformou nessa criatura que eu sou agora. E aí fica aquela coisa de Lestat não saber lidar, né, com a filha adolescente dele. É meio que essa dinâmica, né? Como se fosse a filha adolescente que ele não consegue mais controlar e ele falou, ô Louis, você resolve isso daí que eu não tô aguentando mais. Na real, eu sinto até que o Lestat ele queria chegar e contar tudo de uma vez. Só que ele sabe que se ele contar tudo, vai envolver o Louis. E isso vai arriscar a dinâmica do Louis com a Cláudia. E se a dinâmica do Louis e da Cláudia não funciona, o Louis vai embora. Porque o que mantém o Louis é a Cláudia. Então, o Louis repreende ele quando ele começa a contar tudo, né? E acaba se afastando com a Cláudia. E o Lestat faz esse comportamento. Cuida da tua filha aí, por favor. Porque... dá um jeito nessa garota. Pra resolver vai dar ruim. Quem nunca, né? Quem nunca passou por uma situação de rebeldia aí na fase da adolescência e com os pais? E aí um dos pais vai virar e vai falar, dá um jeito nessa criatura aí que eu não tô boa hoje. Eu não tô aguentando. Cuida que o filho é teu. E aí o Lestat manda real. Fala assim, você tá tão incomodada com isso daí, então eu posso desfazer. Então, ou você agradece ou para de encher meu saco, ou eu mato você e acabou. E aí ela teve que engolir essa sapa. O Lestat sempre bem delicado, né? Assim. Ele falou isso. Eu não sou delicado. Eu acho curioso, porque pra ele é tudo muito papum, assim. Uhum. Tipo, cara, você tá perdendo tempo pensando nisso. E eu acho que isso até tem um pouco de uma frustração do Lestat em relação a Cláudia, sabe? Assim, porra, achei que você tinha entendido. Eu achei que você tinha entendido que é só a gente pegar, matar as pessoas, viver a nossa vida, ser feliz. Uhum. E vambora. E agora você tá de mimimi, tanto faz quem te criou. Não gostou? Então se foda, tá? Você tá incomodando esta vida viva pra sempre, eu te mato, pronto, é possível. E eu acho legal que a informação de, ok, vivemos para sempre, mas
é possível matar um vampiro. Quando ele ameaça ela de morte, ele tá botando essa carta na mesa também, né? De que o vampiro pode morrer de alguma forma. E aí ela, tipo assim... tipo, eu sei peraí, como, né? Eu só tô dando chilique, eu não tô dizendo que eu quero morrer. O Lestat, ele teve muitos anos aí pra entender o que ele é, pra se conformar e tal, e ele não tem paciência pra quem tá começando. Igual a Suzana Vieira, né? Eu acho que ele não tem paciência pra quem tá começando, exatamente porque ninguém tem paciência com ele. Então é assim que ele aprendeu, é assim que ele ensina. A gente vai chegar no livro do Lestat e vocês vão entender por que ele faz as coisas do jeito que ele faz, tadinho, uma moça. A Cláudia teve que engolir esse sapo aí, e aí ela voltou ao estado psicopata dela, né? Porque, enfim, ela sabe que calada vence, né? Calada ela tá vencendo. Ela voltou a enfiar as caras nos livros de ocultismo e tal. E vida que segue. O Lestat voltou aí a se divertir em Meios Mortais. Tem uma passagem que eu acho hilária, que ele acaba sendo pego, né? Enquanto ele tá matando uma pessoa e... Não pego, mas tipo, alguém viu ele de relance, assim, matando, e ele acabou virando uma lenda de assombração, né? E só que ao invés de ficar preocupado com isso, ele achou muito divertido. E ele vai começar a caçar sempre no mesmo lugar pra continuar fomentando essa lenda. E ela ir se espalhando. E acho isso muito engraçado, porque essa parte não tem muito a ver com o que tá rolando ali na Cláudia e Louis, mas ela constrói muito o personagem do Lestat e acaba sendo um presságio acidental pro que vai acontecer no livro dele depois. Que a gente vai ver que o Lestat, ele vai causar muito com essa parada de querer chamar a atenção dos mortais. Eu vou só deixar isso. E depois, no livro do Lestat, a gente comenta o que é. No meio disso tudo, né, do Lestat, ele totalmente se afasta ali da casa, porque ele não tá mais confortável de ficar perto da Cláudia. A Cláudia não tá mais indo caçar com ele tá se divertindo e se distraindo com essa questão toda de ser assombração lá daquela rua, daquela região. Eu sinto como um pouco de fuga dele, da circunstância de ter que lidar com Cláudia, tipo... O pai que não tá se dando bem com o filho e fica no bar o dia inteiro, né? Como desculpa de que tá se divertindo, mas na real é só porque não quer estar em casa. E assumir suas responsabilidades. Acho que foi só um acidente mesmo. Não senti assim, não. Tipo, isso é uma parada que aconteceu e ele ficou lá. Que maneiro. Vou me divertir. Alimentar essa parada. Porque ele é assim mesmo. A gente vai ver no livro dele depois o que ele vai causar, mas ele vai causar coisas desse tipo, assim. Tipo, ele acha divertido, ele é caótico, né? Ele gosta de causar. Bem, após isso, acaba que o Louis consegue uma pequena abertura aí da Cláudia para que eles se reaproximem o mínimo possível para que eles possam conversar, né? Querer entender um pouco o que está se passando na cabeça dela depois desse confronto. E, mais uma vez... É que o Lestat vai mandar ele lidar com isso. Você vai lidar com essa garota. Dá um jeito nela. Porque ela tá ali super... Ela volta a ser super creepy, né? E volta a ser aquela assombração silenciosa e tal. E aí o Louis vai ter que lidar com isso. Porque vai começar a ter uma dinâmica novamente deles conversando e a gente vê mais uma vez aquele romancezinho que a gente já citou, acho que nos 3 últimos episódios, né? Mas que ainda dá agonia, né? Acho que não cabe a gente entrar novamente nessa questão. Vocês já sabem os nossos pensamentos a respeito, mandem os de vocês. Apesar de que aqui ela já não é mais criança, mas mesmo assim, né, me causa uma repulsa. E é quando a Cláudia começa a, de fato, fazer as perguntas e o Louis vai começar a tapear, né? Porque ele não quer assumir que ele tem envolvimento no fato dela perder sua vida mortal. Porque assim, as perguntas meio que ficarem abertas. Tipo, o Lestat, ele chegou a dizer que, fui eu que matei, mas ele dá a entender de que ele não fez isso sozinho. E a Cláudia tá ali. O que o Lestat quis dizer com isso? Me explica, me conta como é que foi.
E aí o Louis, ele fica ali meio que enrolando. E daí que ele percebe o Lestat se aproximando. E aí isso dá meio que um gatilho nele, né? É até uma cena muito legal, porque, tipo, ele não quer causar outra briga que vai culminar no Lestat matando ela, né? Porque o Lestat, ele tá no limite da paciência dele. E a Cláudia, do outro lado, pressionando ele, porque ela entendeu que o Louis sabe a verdade, que ele tá envolvido em alguma coisa, ela quer entender o que aconteceu. E aí a Anne, ela mostra todo o potencial descritivo dela nessa cena, porque ela vai descrevendo o ambiente, vai descrevendo a Cláudia, os objetos, tudo, de uma forma que traduz o que o Louis tá sentindo. Que é, por exemplo, a caveira, a luvinha no chão, que parece uma mão separada do corpo. Os olhos da Cláudia, que estão escurecidos, e aí ela fica parecendo como se fosse uma boneca sem olhos. Tipo, tudo dando pra ele essa ameaça de que ele pode perder ela, de que o Lestat pode matar ela, e ele tá com medo do Lestat matar ela, enfim, ela morrer. E tudo em volta dele fica lembrando ele disso. E aí ele vai acabar cedendo e levando a Cláudia até a casa em que ele a encontrou pela primeira vez. E eu acho legal que eles botam uma passagem do tempo bem interessante, né? Mostrando que ali ao redor daquela casa, né, algumas coisas mudaram. Agora as janelas são batidas com prego, né? Como aquela região ficou abandonada, mas apesar de tanto tempo ter se passado, a gente não tem exatamente um número de anos aí na história, mas pela passagem das modas e da arte, a gente consegue perceber que foi um período extenso, eu creio que aí uns 30 anos, pelo menos, dentro da história, na percepção de evolução da moda que ela dá. Aquela casa, apesar disso tudo, ela permaneceu ali inteira, né? E é ali que ele conta tudo o que aconteceu desde o comecinho, até porque o Lestat deu vida para ela, mas quem tirou de fato foi o Louis. Sim, e ele conta tudo em detalhes bem descritivos até. E aí a Cláudia vai ouvir isso daí e fala assim, e aqui estamos, e eu odeio vocês dois então. Tipo, tanto você quanto o Lestat. E assim acaba o nosso capítulo. Eu acho que essa fala da Cláudia, ela levando-se em consideração que o Louis é o narrador, e ele tá transcrevendo algo que ela disse pra ele. Eu acho que é a porrada final, assim, sabe? Eu achei muito, muito bom o capítulo se fechar com essa frase. Porque, tipo assim, até o momento eu só odiava o Lestat. Agora eu odeio você também. Sabe? E eu acho que isso é muito doloroso pro de ouvir. Com certeza. Bem construído. A adaptação vai tomar um caminho diferente pro mesmo fim, né? Mas é um bom exemplo de como traduzir algo de uma mídia para outra de uma forma efetiva, né? Porque o sentimento tá ali. Só vai ser diferente as cenas, a forma, a energia, né? Então, ao invés de matar as duas empregadas, a Cláudia mata uma mulher aleatória que ela viu tomando banho, que é um recurso imagético do filme para comunicar as coisas que a Cláudia estava descobrindo sobre si mesma. E isso vai culminar na cena das bonecas, que é uma cena muito impactante, que ela vai tirando as bonecas de cima e revelando que tem um cadáver embaixo, quando ela briga com o Lestat. Eu acho que essa forma, pelo menos dentro do filme, ela faz a gente perceber ou achar que a Cláudia, que todo esse incômodo da Cláudia está muito focado no fato dela não ter um corpo adulto. E quando a gente lê no livro, a sensação é um pouco diferente, né? É a sensação de um amadurecimento, de uma raiva e de um rancor, até mesmo de se sentir enganada, sabe? Porque como ninguém nunca conversou com ela, olha, você é humana e agora você era uma criança e a gente fez isso, ela tem ali uma sensação de ter crescido no meio da mentira, sabe? Pelo menos me botar no lugar dela. Isso. E essa percepção é o que dá raiva dela, né? Com relação aos dois. Já dentro do filme, isso foi construído de uma forma diferente. É mais uma questão de, poxa, eu queria estar os peitinhos, né? E não é bem assim a história.
pior que é, né? Ela tá ali, ela tá desenhando peitinhos e ela tá com um cadáver de peitinhos que ela matou porque ela viu os peitinhos. Exatamente. Realmente. E eu acho até que nessa cena tem uma outra coisa que é subjetiva, além do querer ter o corpo, é um pouco da falta da imagem de uma mulher no dia a dia. A imagem da mãe. Lembrem que as poucas memórias mortais que ela tem são dela com a mãe. E mesmo quando a mãe já estava morta, ela ainda estava lá, agarrada no cadáver lá, né, chorando, esperando que a mãe levantasse de alguma forma. Então, para ir para lá do freudiano da coisa, um trauma de falta da figura feminina, né, que faz ela querer ter essa figura feminina no sentido do livro, né? E até parece uma predileção dela de matar mulheres em algum grau por causa disso, que é diferente do livro, que mostra que a predileção dela é por pobres, né, e não por mulheres, especificamente. Não, por mulheres e crianças também. Acho que chega a falar, mulheres e crianças também. Chega a falar. É até que, tanto que ela escolhe matar a empregada e a filha, né, da empregada. Então, Sim. É uma imagem, assim, o cadáver da mãe com a filha. Embora isso não seja explorado, né, da questão dela não ter a mãe, assim, bom, nesse ponto, pelo menos, né, mais pra frente vai falar alguma coisa sobre isso. Mas tá ali como figura, né, mãe e filha que ela escolheu. Embora, assim, óbvio, o motivo dela ter matado elas duas foi mais pra provocar o Lestat do que qualquer coisa, né, mas não deixa de ter uma certa simbologia. Eu não tinha nem levado isso em consideração. É até curioso que na descrição, apesar de ser essa uma descrição bem, né, nojenta, é frisado que a mãe e a filha estão abraçadas uma com a outra, né? Que a Cláudia pôs as duas abraçadas. Ela matou e pôs elas propositalmente. Que é o presságio. Exatamente. No final a gente vai ter um destino da Cláudia aí meio parecido. E é curioso que no livro a gente já tem essa sensação diferenciada da sensação do filme. Mas é o que a Thay falou. A percepção fina da cena tá aí. Mas ela ganha um novo sentido. Pela questão do físico feminino e tal, que é diferente do livro. Tem uma diferença nesse sentido. No final, é uma escolha que poderia ter sido feita de outra forma, que fosse mais fiel ao livro, mas é uma escolha que também funciona. Sim. E nós que ganhamos porque nós ficamos aí com duas versões de Cláudia que são igualmente muito boas. A gente tem a Cláudia, que é a psicopata, fria, calma, calculista, a assombração, né, ali, até que eu mencionei no último capítulo, que é mais próximo de um filme de terror japonês, né, um filme de terror asiático. E a Cláudia do filme é uma Cláudia em fúria, né? A Cláudia que é explosiva. E ambas são aterrorizantes. E a Kirsten Dunst, eu não sei falar esse nome dela. A Kirsten Dunst, ela atua muito, muito bem, né? Como a gente já comentou até aqui. E, aliás, os três estão ótimos nessa cena, porque, tipo, tudo meio que acontece na mesma noite ali, né? Essas coisas que a gente vai descrever agora. E, principalmente ali, o Tom Cruise e Kirsten, eles jogando um pro outro, assim, estão muito bem na atuação. E o Tom Cruise tá muito fiel à energia do Lestat do livro. Impressionante. Não é à toa, só Tom Cruise. Eu acho interessante também como eles botaram no livro, né, essa percepção de imutabilidade, que eu acho que reforça também a questão do corpo feminino que a gente falou acima, e é a cena dela cortando o cabelo, né? E ela corta o cabelo e o cabelo cresce de volta. Ela corta o cabelo e o cabelo cresce de volta. Que é tipo assim, cara, eu quero mudar, eu quero ser outra coisa, eu quero ter uma imagem de uma mulher, eu quero ser adulta, eu quero... Mas não, eu tô presa dentro desses cachinhos dourados, lindos, maravilhosos, macios, e eu não os quero, sabe? Tipo, é meio que assim, dá pra ver, e mais uma vez elogiando a interpretação, dá pra ver a angústia. É uma cena muito forte. É uma raiva misturada com angústia, de tipo, estar preso naquilo, sabe? Muito bom, muito bom. É muito bom mesmo. É porque assim, ele sai, essa cena das bonecas que ela vai revelando, tirando as bonecas e vai revelando o cadáver, e logo em seguida, tipo, que ela começa a gritar, esbravejar e, enfim, soltar toda a fúria dela. Ela vai
logo emendar com essa cena dela cortando o cabelo, que também é uma cena muito impactante. E aí ela vai ter a discussão dela com o Lestat. E porque, né, como se não bastasse de acontecimentos fortes na cena, ela ainda vai atacar o rosto do Lestat, machucar ele com um objeto cortante. Que é a cena que a gente vai ver que ele vai regenerar, tipo, instantaneamente, assim. Eu acho legal que acaba sendo a tradução desse ódio mesmo. Que até agora no filme não foi mostrado, mas é tipo assim, já mostrar que ela desde o início, ela já estava julgando que o culpado de tudo era o Lestat. Por isso ela tem esse ato destrutivo mesmo, ferir ele. Coisa que ela nunca faria com o Louis. Sim, mas é bom também que essa coisa dela querer machucar ele e perceber que não tem como, que vai meio que virar a chave dela de tipo, ok, eu não posso, por essas medidas eu não tenho como ganhar. Sim. E aí ela vai mais pra frente arquitetar um plano contra ele. Mas depois que ela liberar essa fúria dela, ela vai ver, tipo, aonde ela vai se situar, né? Qual que é a posição dela nisso tudo e o que ela tem que fazer depois. Nesse ataque de fúria dela, que ela vai perguntar qual dos dois que fez isso com ela. O interessante é que eles colocam tudo numa noite só, né? E também repetem, como no livro, o Louis revelando sobre a transformação. Ficou uma cena muito bem trabalhada no filme, né? E a gente chega aí a quase metade do filme, né, Thay? Sim, sim. Ele logo depois disso tudo, dessa confusão toda, boneca cortando cabelo, atacando Lestat e perguntando quem que fez isso. Aí ela vai ver que ela não tem muito o que fazer e aí ela vai baixar a bola dela e vai conversar com o Louis. E aí, nessa noite mesmo, eles dois vão pra casa que ele encontrou a Cláudia. E aí, essa cena da revelação pra Cláudia tá bem fiel. Óbvio, no livro tem mais descrições e mais detalhes e tal. E é uma cena muito bonita, né? Que o Louis chora e tal. É quando ela fala que odeia eles dois. E chegamos aí em 1 hora de filme. Como você já tinha falado, né? Acho que você falou no último capítulo, nem lembro mais se foi nesse, se foi no outro. Mas que a Anne Rice, ela trabalhou no roteiro. E isso, acredito eu, que contribuiu muito pra esse filme ter tido um trabalho muito bom de adaptação. Porque, como a gente falou aqui, apesar de ter tido essas diferenças todas aí, a essência do livro ali tá muito bem capturada. E é isso que importa, né? Apesar de estar diferente, a essência tá lá e a gente acaba ficando com 2 versões muito boas de uma mesma história. Até me dá um pouco da sensação de que a Anne Rice gostaria de ter posto cenas a mais e aproveitou o filme para poder contar um pouco mais desses personagens com cenas extras. Até porque, vamos ser sinceros, ir no cinema para ver exatamente o que tá no livro não é tão confortável quanto nós, fãs enlouquecidos, pensamos. É interessante quando um filme ele te revela coisas a mais ou te traz informações a mais sobre os personagens e eles se tornam complementares. Te acrescenta, né? Alguma coisa. Isso aí. Estamos chegando ao final do nosso episódio e esperamos que vocês estejam acompanhando felizes e contentes todos nós falatórios no vídeo de vocês por 1 hora. E a nossa próxima leitura é até... Ande, disse rápido. É isso. Vai ter alguma caminhada. Como que é aquela caminhada? Sabe aquela corridinha que não é corrida? Como que é o nome disso? Marcha atlética, né? Marcha atlética, eu acho. Será que vai ter uma marcha atlética aí? E você pode dar o seu feedback, como sempre, por favor, mande seu feedback, inclusive, o que você achou do capítulo, o que você tá achando do podcast, ou, sei lá, alguma inquietação espiritual sua, mande para o nosso e-mail, que é feijãoconverse@gmail.com. E também, se você estiver ouvindo pelo Spotify, você pode deixar o seu comentário ali nas interações, que a gente vai ler depois. A gente vai trazer pra cá o que vocês estão falando. E vamos comentar junto, tá bom? E se você tiver em qualquer outro tocador aí da sua preferência que tem uma forma de avaliar o nosso podcast, ajuda a gente avaliando o nosso podcast. De preferência com uma avaliação boa, por favor. Nunca te pedi nada. Nunca te pedi nada. Aquela que pede sempre pra mandar e-mail. Mas é só isso, tá? Só isso.
Só mande um e-mail, avalie e deixe um comentário. E escute e leia o próximo capítulo e volte aqui na próxima semana. Bem, gente, ficamos por aqui. Tchau, tchau. Pode ir? Não. No episódio de hoje discutiremos o... Caralho, é o 5º bloco. Hehe, 5º. No episódio de hoje discutiremos o 5º bloco de leitura do livro Entrevista com o Vampiro, que vai até o trecho... E eu odeio ambos. Pode refazer? Ficou tão fofinho. E eu odeio ambos. E eu odeio ambos. Fala de novo só, e eu odeio ambos. Só um segundo. Ai. Cara, eu não servia pra ser atriz, não. Eu ia dar um trabalho. Ai. Só porque eu sou paranoica, seu celular tá gravando mesmo, né? Tá. Agora eu fiquei na dúvida pela sua paranoia. Deixa eu olhar. Vai que eu falo que tá, amiga. Tá bom. Porque... Eu não acho que ela seja... desculpa, achei que você ia terminar. Não, tchau. Vai. Eu perdi, pode falar. Também porque isso deveria... Isso exporia eles, né? Isso... Nossa, peraí. Horrível. Exporia. Mas lembrem que estamos passando por um período de modernização em Nova Orleans. Nova Orleans não... É Nova Orleans ou Orleans? Como é que fala? É New Orleans e Nova Orleans. Ótimo. Que tava bêbada, tinha enchido a cara de vinho. E isso afeta o Lestat. E o Lestat, ele fica bêbado por consequência. Na real, quando o Louis vai conversar com o Lestat pra decidir o que eles vão fazer sobre a família, o Lestat tá bêbado porque ele já foi lá e já matou a família. Ele tá bêbado porque o cara tinha bebido. O marido da mulher que tava na dispensa. Deixa eu ver aqui. Tá. Pelo menos no meu livro tá assim. Não, os dois tem que estar assim, porra. Pererere, pepe. Mas ainda temos que falar... Um pai irmão do filho, pedia seu gênio. Queria poder planejar logo uma coisa que tava praticamente todo, mas ele mesmo, já que ele começa, não havia mais pai irmão. Uma tia ido jantar com a morte, tinha ido jantar em sua casinha perto do cais e ficara para dar as graças quando tudo acabaram. Vinho murmurava ele agora, passando o dedo pelos lábios. Ambos beberam vinho demais. De repente, ele viu uma terra mais secas com conversão para fazer barulho, disse Sandinho. Mas o moço disse, da tonteira, você gosta? E quando me olhou, tive que sorrir, porque o vinho agia sobre ele e me deixava tonto. Naquele momento, quando seus pais ao pedir razoável, inclusive disse, ouvi os passos de pó de uma escada. Seja delicado com ela, está tudo feito. Ah, sim. Então é isso. Por causa do pai. Travou, eu peguei o final da sua fala, mas tá travando muito. Eu vou dar um tempinho pra ver se volta. Sim. 2000 anos depois. Fala alguma coisa aí pra eu ver. Sim. Eu esqueci. Nossa, o delay. Meu Deus do céu. Tá com muito delay? Muito. Peraí que eu vou abrir a porta pra Nix aproveitar. Mas enfim, a Nix. A Cláudia... Calma aí. Sabe? Pra mim deu mó estranho aqui o som. Parei de te ouvir. Meu fone resolveu me zoar. Oi? Calma aí. Porra, tudo resolveu dar problema agora. Acho que é a internet. Não, mas pô, meu fone... No livro do Lestat a gente comenta o que é. Pri, tá aí me ouvindo? Tô. E a nossa próxima leitura é... Até? Andy. Isso de novo.